Olá, Motolama na área. Não foi a primeira moto a surgir no mundo, mas com certeza é mais cultuada até hoje. É claro, estamos falando da Harley fucking Davidson, que é como é chamada lá na terra do tio Sam. A marca foi fundada em 1903 e de lá pra cá ficou mais famosa que jogador de futebol argentino. Um dos motivos dela ser famosa é pelos modelos enormes que ela sempre fabricou. Até durante a guerra, onde as motos tinham que ser pequenas, leves e ágeis, os modelos militares da Harley eram gigantescos. Depois de 120 anos fabricando motos enormes, tá, nem tanto. Mas enfim, eles ficaram famosos pelas suas mastodônticas e luxuosas motocicletas. Apesar de que agora resolveram lançar uma X350 e uma X440. E como não podia deixar de ser, é só para o mercado asiático. Mas existem fortes rumores que essa onda vem para o Brasil. Será que vamos ter que usar olhos puxadinhos para usar essas motos? Mas o que importa para a gente é que ela fabricou motos aqui no final dos anos 70 com o nome de Motovi. Essa matéria foi sugerida por um monte de gente que não dá nem para elencar todo mundo aqui. Mas eu agradeço mesmo assim, galera. Valeu, brigadão. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Andar numa Harley não é para qualquer um. Eu, por exemplo, nunca tive oportunidade. Mas para aqueles que estão inscritos no Motolama, pelo menos a sensação de andar numa Harley você pode ter vendo o nosso vídeo. Então, se não está inscrito, clique no botão para se inscrever, aproveita a onda, já dê o like, que eu garanto que o vídeo é bom, e compartilhe esse vídeo com quem nunca andou de Harley. E para dar uma força para o canal, aproveita e dá um valeu demais lá embaixo do vídeo, tá lá, valeu demais. Clica lá que valeu demais. Pois é, quando se fala em Harley, a primeira coisa que vem na cabeça são motos luxuosas, super confortáveis, com encosto de cabeça, toca-fitas, ar-condicionado, quadro de tênis e piscina. É mais ou menos como um Rolls Royce sobre duas rodas. Mas esse brinquedo aí custa lá na terra do tio Sam em torno de 30 mil dólares, que aqui, com a mão do governo ajudando, vai sair na faixa dos 300 mil reais. Para alguns, isso é trocado, mas para nós, pobres mortais, isso é uma grana azul. Mas isso quer dizer que nós nunca poderemos sonhar em ter uma Harley? Ledo engano, brotherzinho. Lá pelas décadas de 80, nós, plebe rude, poderíamos ter uma Harley, só que muitos nem sabiam que era uma Harley. E quem proporcionou essa inclusão foi a Motovi. Quem já ouviu falar nesse trem? Então vamos às explicações. No início da década de 60, o mercado americano estava inundado de motos inglesas, BSAs e Triumph. E como o fundo do poço sempre está longe, tinha os japoneses de nomes esquisitos entrando no mercado com força. E estavam entrando no mercado com motos pequenas. A Harley, nessa época, estava meio atrapalhada de grana. E como não tinha dinheiro, resolveu comprar 50% de uma empresa italiana chamada Aermac, que fabricava motos de pequena cilindrada. Até que em 1969, depois de um monte de estrepolias financeiras da Harley, uma empresa chamada American Machine Foundry, que fabricava de tudo, desde raquete de tênis até pista de boliche, comprou a marca Harley dos herdeiros da marca. A ideia central da AMF, American Machine Foundry, era fabricar motos pequenas, assim como aqueles japoneses de nomes esquisitos estavam fazendo. Os caras não estavam de brincadeira e começaram a produzir uma dois tempos bicilíndricas invocadas. E essas dois tempos da Harley chegaram a participar do Mundial de MotoGP. Inclusive, foram campeãs nos anos de 74, 75, 76 na categoria 250, com o piloto Walter Villa, um italiano. Mas como o mercado americano vive para o mercado americano, essas vitórias na Europa não deram ibope na Apache Land. E ainda, um fabricante de motos grandes, com um fabricante de pistas de boliche e um fabricante de aviões, não podia dar certo. E os caras acabaram vendendo a operação da Aermac para a Cagiva, que até então era apenas um escritório de design. E na sequência, a família Harley comprou de volta a marca no melhor estilo. Vocês não vão fabricar esses trem pequenininho aqui não. E voltaram o foco para fabricar motos grandes. Mas a produção dessas pequenas Harley, como a SX-125, a ST-175 e a X-90, que era uma imitação daquela rondinha ST-70,
foram produzidas em escala de americano, ou seja, a dar com pau. Enquanto isso, aqui em Tupiniquilândia, a Yamaha e a Honda estavam começando a produzir motos tupiniquenses. O Magazine Mesbla, lá do Rio, que já era importador da Harley, começou a trazer essas pererecas para o Brasil. Mas daí, nova reviravolta na história. Parece que foi um conde português, não estou bem certo disso. E ele montou a Motovie lá em Manaus, arrematando o lote de peças da Ermac / Harley Davidson. E trouxe para montar tudo aqui no Brasil no melhor estilo McBride. Para quem não conhece, McBride era um Lego dos anos 60 de metal com parafuso, era bacana. A ideia dos caras era nacionalizar essas motos lá em Manaus. Mas parece que o trem não deu certo. Os caras venderam as instalações para a Honda, que era a vizinha. Aí acabou o sonho de ter uma Harley brasileira, ou quase isso. Mas o que foi essa Harley Motovie brasileira? É uma história complicada. No final dos anos 60, o governo militar brasileiro queria fabricar um avião a jato nacional. Os caras fizeram um rolo com a Ermac, que já produzia o MB-326, que mais tarde viria se tornar o Chavante, primeiro avião a jato nacional. Nacional, modo de dizer, né? Pois é, como contei lá na frente, lembra que a Harley era a dona da Ermac. Essa parte da história entra pelos meandros da economia e da política que ninguém sabe direito como é que foi. Mas de alguma forma, via a Ermac, a Harley Davidson enfiou o dedo no cunhete dos militares brasileiros e se instalou na Zona Franca de Manaus. Aí em 72, já existia a Motovie, eles fizeram de alguma forma, por esses meandros políticos, algum acordo com a PUC austríaca para produzir um ciclomotor aqui no Brasil chamado de Motovie Max. Era um ciclomotor de 50 centímetros cúbicos que virou febre no Brasil. Até a Caloi lançou um, era a Mobilete, quem lembra? Aí vem a dúvida. A Motovie foi fundada para atender os interesses da Ermac? Ou, já que a Ermac está dando mole, vamos trazer as motos deles e fabricar aqui? Nunca saberemos. Mas o fato é que com a proibição da importação das motos em 76, os caras viram a oportunidade de trazer o lote de peças que estava na Itália para o Brasil e montar essas motos com o nome brasileiro. Era só trocar a etiqueta Harley Davidson pela Motovie. Demorou um tempo, mas finalmente os caras se tocaram que estavam vendendo uma moto, Motovie, que ninguém conhecia. E era uma Harley Davidson. Então, destroca os emblemas e põe o adesivo Harley Davidson de volta. Foi aí que surgiu a nem tão famosa Harley Davidson SS 125, brasileira. A moto era uma 125 de 2 tempos, inspirada nos modelos custom da Harley. Mas também era uma mistura de trail com custom, negócio meio indefinido. Afinal, as irmãs exportadas para os Estados Unidos eram todas trail. Mas no final ninguém sabia se era uma trail ou uma street. A moto vinha em 3 versões. A SS 125, que era tal com cara de custom, a SX 125, que era uma trail com paralama mais alta e a descarga saindo por cima, e ainda tinha a versão Racer, que acho que ficou só no papel ou nos delírios oníricos do pessoal da produção. O motor brocha era o mesmo nas 3 opções. Câmbio de 5 marchas, mistura de óleo no tanque, taxa de compressão de 10,8 para 1, o que obrigava os caras a usar gasolina especial, na época gasolina azul, e todas vinham com aro 19 na frente e aro 18 atrás, com freio a tambor nas duas. E na versão Trail, de alguma forma ela era 3 centímetros mais alta do que a versão Street. Resumindo, os 3 modelos eram iguais, só mudava a perfumaria. As motos nunca foram nacionalizadas. Os caras simplesmente pegavam as peças que vinham da Itália e montavam elas. A única experiência que eu tive com uma Harley 125 dessas, além de consertar as que quebravam na trilha, foi uma vez que meu carro ficou na oficina e eu peguei a moto emprestada para ir até em casa. Na época, a revista 4 Rodas fez um comparativo entre a Motovie, a RX 125, a CG 125 e a ML 125. A ML era uma CG de luxo. Não consegui achar os resultados do teste, mas pelo que eu tenho especulado, a Harley era meio xoxinha. E finalmente, em 1978, a AMF, dona da Harley, vendeu toda a operação da Itália para a Cagiva, que mais do que rapidamente se livrou do estoque velho. Com isso, a Motovie gastou o restinho de peças que tinha, produzindo mais uma meia dúzia de motos, vendeu para alguns incautos e fechou. E essas motos, devido à falta de peças de reposição, sumiram totalmente do mercado.
O que foi uma pena. Não que a moto fosse ótima, mas seria mais um fabricante no Brasil e um nome de peso, Harley Davidson. Na época, pela falta de internet, as notícias não rolavam tão fácil, então muita gente nem sabia a origem dessa moto. Muitos achavam que era a própria Harley Davidson que tinha montado uma fábrica no Brasil. Tempos toscos. Mas hoje em dia, especula-se no mercado que como a Harley está fabricando motos na Índia e na China, como a X350 e a X440, existe a possibilidade dessas motos virem a ser produzidas no Brasil. A fábrica da Harley já existe desde 2011. E os números são positivos, ou seja, a fábrica está indo bem. Mas vamos ver no que vai dar dessa vez. Espero que tenham gostado de saber das pequenas Harleys brasileiras. Se gostaram, não esqueçam o clássico like e compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês puderem. É isso aí. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa